Shri Shri Guru Guranta Gandhar Kagiridari Radharaman Bihari Jiv Ki Jai, Radha Vinod Bihari Jiv Ki Jai, Radha Madhava Jiv Ki Jai, Govinda Jiv Ki Jai, Radha Govinda Jiv Ki Jai, Giriraj Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Brahmanasa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Patita Pavan Shri Prabhupada Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Balavatita Goswami Maharaj Ki Jai, Nitilila Bhavistam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vaibhavapuri Goswami Maharaj Ki Jai, Nityalila Bhavistam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Brahman Goswami Maharaj Ki Jai, Nityalila Bhavistam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj Ki Jai, Nityalila Bhavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Gaur Govinda Maharaj Ki Jai, Nityalila Bhavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Nityalila Bhavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Rasakshadara Goswami Maharaj Ki Jai, Nityalila Bhavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Ki Jai, Nityalila Bhavistam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai, Nityalila Bhavistam Paramahansa Srila Gorikshara Das Babaji Maharaj Ki Jai, Nityalila Bhavistam Satchidananda Srila Bhakti Vinod Thakur Ki Jai, Nityalila Bhavistam Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai, Shri Gaudiya Vedanta Acharya Srila Baladeva Vijayabhushan Prabhu Ki Jai, Shri Rasikacharya Vishnu Chakravarti Thakur Ki Jai, Srila Narottam Srinivas Shyamananda Prabhu Jai Ki Jai, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Swarupa Damodara Rai Ramananda Shri Gura Parsha Govinda Ki Jai, Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunatha Shri Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Swarupa Damodara Rai Ramananda Shri Gura Parsha Govinda Ki Jai, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai, Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Ki Jai, Shri Antadip Mahaprabhu Samatadip Podamadip Madadip Poladip Ritadip Janadip Modadamadip Rudwadip Atmi Kashanavadip Dham Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhana Dwada Shavanatmika Shri Braja Mandala Ki Jai, Shri Shyama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Dev Ki Jai, Shri Jagannath Baladeva Subhada Sudarshana Chakajiv Ki Jai, Nishinga Bhagavan Ki Jai, Bhakta Prabha Shri Prabhupada Maharaj Ki Jai, Charan Sampadaya Ki Jai, Akara Mata Raja Shri Chaitanya Mata Ki Jai, Shri Brazil Yata Ki Jai, Hridaya Mandir Ki Jai, Braja Ki Jai, Shri Harinama Sankirtan Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vinda Ki Jai, Samagata Vata Vinda Ki Jai, Shinitai Go Premanandi. Então, começando, como sempre, vamos cantar para o nosso eterno e amado Guru Pada Padma. Gurudeva Kripa Bindu Diya, Gurudev Kripa Bindu Diya, Koroe Dase Tinapekshayati Hina, Gurudev Kripa Bindu Diya, Koroe Dase Tinapekshayati Sakala Sahane Bolo Diya Koro Nijamane Spihahina, Sakala Sahane Bolo Diya Koro Nijamane Spihahina, Gurudev Kripa Bindu Diya, Koro Dase Tinapekshayati, Gurudev Kripa Bindu Diya, Koro Dase Tinapekshayati Sakale Samana Korite Shakati Dehonata Jata Jata, Sakale Samana Korite Shakati Dehonata Jata Jata, Tabeto Gaibo
Harinama Sukhe Tabeto Gaivo Harinama Sukhe Yaparada Behata Gurudev Kripa Bindu Diyam Koro Ekdase Trinapekshayatihina Gurudev Kripa Bindu Diyam Koro Ekdase Trinapekshayatihina Kabeheno Kripa Lobya e jana Kitata hoi benata Kabeheno Kripa Lobya e jana Kitata hoi benata Shakti Buddhihin Amiyati din Shakti Buddhihin Amiyati din Koromori Atma Sata Koromori Atma Sat Gurudev Kripa Bindu Diya Koro Ekdase Tinapekshayatihina Gurudev Kripa Bindu Diya Koro Ekdase Tinapekshayatihina Yogyata Vichare Kichu nahi pai Tomara karuna sara Yogyata Vichare Kichu nahi pai Tomara karuna sara Karuna na hoile Kandiya kandiya Karuna na hoile Kandiya kandiya Pranana raki boyara Pranana raki boya Gurudev Kripa Bindu Diya Koro Ekdase Tinapekshayatihina Gurudev Kripa Bindu Diya Koro Ekdase Tinapekshayatihina Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Shila Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva. Então vamos cantar agora em homenagem, já nos preparando para o auspicioso dia de amanhã. Vamos cantar como que é? Sucharu Vaktra Mandalam 166 do livro brasileiro. É uma antiga prece de um autor Vaishnava desconhecido. Sucharu Vaktra Mandalam Sukhana Ratna Kundalam Suchachitanga Chandanam Namami Nandanandanam Sudirga Netra Pankajam Shiki Shikanda Mudajam Ananga Koti Mohanam Namami Nandanandanam Sunasikagramauktikam Swachanda Danta Pantikam Navam Buddha Gachikanam Namami Nandanandanam Korena Venuranjitam Gati Karindra Ganjitam Dukula Pita Shobhanam Namami Nandanandanam Tribhanga Deha Sundaram Nakadyuti Sudhakaram Amulya Ratna Bhushanam Namami Nandanandanam
Sugandhayanga Saurabham Uro Viraji Kaustubham Spurachi Vatsalancanam Namami Nandanandanam Vrindavana Sunagaram Vilasanugavasasam Surendra Gavamochanam Namami Nandanandanam Rajangana Sunayakam Sada Sukha Pradayakam Jaganmana Pralovanam Namami Nandanandanam Shinandanandanashtakam Patedya Shadhayam Vita Tared Bhavabdhindustaram Labhetadangi Yugmakam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam Namami Nandanandanam. Ofereço pranama a Shinandanandana, cujo rosto é extremamente amável, de suas belas orelhas pendem brincos de joias, e todo seu corpo é ungido com chandana fragrante. Ofereço pranama a Shinandanandana, cujos olhos alongados são belos como um lótus plenamente desabrochado, o topo de sua cabeça maravilhosamente adornado com penas de pavão, e ele encanta milhões de cupidos, Kamadevas. Ofereço pranama a Shinandanandana, em cujo lindo nariz pende uma pérola de elefante. Seus dentes têm brilho refulgente e sua tez, a tez do seu corpo é mais bela e brilhante que uma nuvem de chuva azulada. Ofereço pranama a Shinandanandana, cujas mãos de lótus seguram a flauta. Seu modo de andar prolongado derrota até o de um elefante intoxicado, e seus membros escuros são embelezados por um dhoti amarelo. Ofereço pranama a Shinandanandana, cuja postura curvada em 3 partes diferentes do seu corpo é requintadamente elegante. A refulgência de suas unhas dos pés envergonha até mesmo a lua, e ele usa joias e ornamentos de valor inestimável. Ofereço pranama a Shinandanandana, cujo corpo exala uma fragrância extraordinariamente encantadora, e em seu amplo peito brilha a joia Kaustuba, junto com a marca de Shivats. Ofereço pranama a Shinandanandana, o perito amante de Vrindavana, que se veste de maneira a incrementar seus encantadores e divertidos passatempos, e que pulverizou o orgulho de Indra. Ofereço pranama a Shinandanandana, que como um amante das gopis de Braj, deleita-as perpetuamente e encanta as mentes de todas as entidades vivas. Quem quer que recite regularmente este Shinandanastakam com profunda fé, facilmente atravessará o aparentemente intransponível oceano da existência material e alcançará a residência eterna aos pés de lótus de Shinandananda. Jaya Nandanandan, Jaya Nandanandan, Nandanandan, Jaya Nandanandan, Jaya Nandanandan, Jaya Nandanandan, Nandanandan, Jaya Nandanandan. Então, outra homenagem ao mesmo Brajandananda Shri Krishna, que chama-se Gopi Jana Ballabha. Vamos cantar agora de Shri Rupa Goswami, Jaya Jaya Sundara. O Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara, Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara, Sorabha Sankata Vrindavana Tata, Sorabha Sankata Vrindavana Tata, Vihita Vasanta Vihara, Vihita Vasanta Vihara, Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara, Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara, Abhinava
mala gucha samujala abhinavaku mala gucha samujala kunchita kuntala bhara kunchita kuntala bhara jaya jaya sundara Nanda Kumara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Pranai Jane Rita Vandana Sahakrita Pranai Jane Rita Vandana Sahakrita Chunitavara Ganasara Chunitavara Ganasara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Chatula Diganchala Rachita Raso Chala Chatula Diganchala Rachita Raso Chala Radha Madana Vikara Radha Madana Vikara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Bhuvana Vimohana Manjula Natana Bhuvana Vimohana Manjula Natana Gati Vaugita Manihara Gati Vaugita Manihara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Adhara Virajita Mandatara Smita Adhara Virajita Mandatara Smita Lochita Nija Parivara Lochita Nija Parivara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Nija Balabhajana Surit Sanatana Nijabalabhajana Suritana Tana Chita Vihara Davatara Chita Vihara Davatara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara Jaya Jaya Sundara
Nanda Kumara Jaya Sachidananda Jaya Gora Hari Jaya Sachidananda Jaya Gora Hari Jaya Sachidananda Jaya Gora Hari Sachidananda Jaya Gora Hari Gora Hari Bol Gora Hari Bol Gora Hari Bol Jaya Gora Hari Bol Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Janabhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Shri Gaura Bhaktavrinda O Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Yaparadha Lakshai Kshiptascha Kamadi Taranga Madhe Kripamai Tvam Sharanam Prabhade Vinde Namaste Charanara Vindam 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 Bhajami Radham Aravinda Nitam Smarami Radham Madhura Smitasam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gati Nakampi Jai Shri Radhe. Então nós estamos dando continuidade aos nossos encontros no Hridaya Mandira, o templo do seu coração. Então uma homenagem de véspera de Shri Krishna Janmashtami, nós hoje vamos ler o Harmonia, porque Krishna, quando aparece nesse mundo material, ele aparece para promover a harmonia. Mãe Bhumi Devi, Prithvi Devi, ela está sofrendo muito com o fardo das atividades pecaminosas de demônios como Kamsa, Jarasandha, Shishupala, tantos reis demoníacos que dominam a terra naquele período. Então, ela se dirige ao Senhor Brahma, que por sua vez a leva até a beira do oceano de leite. E ali ela oferece orações a Kshirodakashayi Vishnu, que é a manifestação de Vishnu que se manifesta no coração de cada ser vivo como Paramatma. E aí, enquanto ela oferece belíssimas orações a Vishnu, ela ouve uma voz aérea, a voz do próprio Vishnu, dizendo que ele vai aparecer em breve em Gokula Dham, e que ele vai promover muitas coisas auspiciosas, e ele vai promover a harmonia. Ele vai, dentro desse projeto de promover a harmonia, ele vai participar de uma guerra onde milhões de pessoas são mortas. Mas isso acontece para que o fardo dos reis demoníacos que estão querendo continuar o seu projeto de usurpar a tranquilidade e a religiosidade do coração dos homens, para que esse projeto ele funcione. Então aqui Srila Gurudeva no Harmonia, ele fala
nós estávamos lendo. Nós lemos a primeira história, que é a história de como Bhrigu Muni é convidado por grandes rishis e munis a visitar Brahma, Vishnu e Shiva para tirar limpo, para apurar quem é afinal Bhagavan. E hoje a história que Gurudeva conta é a história que é intitulada Trapos. Uma história muito... Gurudeva contou essa história em 25 de maio de 1998. Gurudeva diz assim: não existe apenas um mundo, mas milhões e milhões deles, em cada um dos quais a alma espiritual eterna vaga por inúmeras espécies de vida. Às vezes ela assume a forma de um ser humano, outras de uma árvore, outras de uma trepadeira ou de um animal e assim por diante. Até que é chegado o dia em que, se a boa fortuna lhe sorrir, a alma recebe a graça da companhia dos devotos puros. Então o Gurudeva está descrevendo Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan de Guru Krishna Prasad Bhakti. Está descrevendo essa roda de samsara, em que a diva vai perambular por milhões de mundos. Como conquistamos semelhante boa fortuna? Como podemos ter a sorte de estar na companhia de devotos puros? Gurudeva responde: pela prática de atividades relacionadas a Krishna e seus companheiros, ou a qualquer pessoa ou coisa vinculadas a Krishna. Por exemplo, Tulasi Devi, os templos de Krishna ou sua terra sagrada, Vrindavan Dham, Navadvip Dham ou Puri Dham. Eis um exemplo de como se conseguir isto. Então, Srila Gurudeva, como sempre, um exímio pregador, sabe expor perfeitamente o assunto do qual ele quer tratar. Ele faz uma introdução falando de como a diva está vagando, está girando neste ciclo de nascimentos e mortes, assumindo diferentes espécies de vida, assumindo corpos em diferentes espécies de vida, em milhões e milhões de mundos, de planetas. Mas de repente ela tem essa boa fortuna, ela encontra um sadhu. Então o Gurudeva vai contar essa história e o próximo subtítulo é Sukriti, uma dádiva especial. Aí tem uma explicação do que é Sukriti. Você tem Duskriti e Sukriti, como Krishna diz, Duskritinam. Krishna descreve os Duskritinam, aqueles que praticam atividades perversas, que são contrárias ao seu próprio bem-estar, ao seu próprio interesse. E tem os Sukritinam, que são aqueles que praticam atividades piedosas. Sukriti é especialmente a atividade piedosa espiritual realizada consciente ou inconscientemente, que cria impressões espirituais no coração do praticante e aos poucos o qualifica para ingressar no caminho de Bhakti. Um santo Vaishnava, Gurudeva conta, devoto de Krishna, costumava ir de porta em porta, mendigando chapatis, arroz ou algum outro alimento. Assim perambulava por toda Brajamandala, sempre cantando O Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ou então, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Enfim, mantinha-se em absorção constante cantando Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Certo dia, o santo bateu à porta de uma velhinha irritadíssima, que não queria saber de ouvir aquela cantoria Radhe Radhe ou Hare Krishna. Nunca mais bata à minha porta, advertiu a senhora.
Caso contrário, quebrarei esta bengala em suas costas. Lembre-se bem disso, não volte mais aqui. No dia seguinte, porém, o Vaishnava voltou à casa da senhora, à mesma hora, e como antes começou a cantar bem alto. Radhesham, Radhesham, Hare Krishna, Hare Ram, Radhesham, Radhesham, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Aí outro subtítulo da mesma história, bondade incondicional. Furiosa, a velhinha ralhou com o Vaishnava outra vez. No terceiro dia, lá estava ele de novo. A senhora ponderou. Na certa, ele insiste em voltar porque quer comer algo. Naquele instante, ela estava fazendo faxina em seu quarto com uma mistura de estrume de vaca e água. Você de novo? Gritou ela. Ah, pois tome isso! Pegando um pedaço de pano imundo, rasgado e encharcado de água e estrume de vaca, atirou-o contra o nosso sadudinho. De bom grado, o santo, recolhendo aquele trapo imundo, dirigiu-se ao rio de Amuna, onde o lavou bem até deixá-lo limpinho, macio e suave. Em seguida, pendurou o pano para secar e cortou-o em pedacinhos. Embebeu cada pedacinho de pano em um pouco de óleo de manteiga, de ghee, que havia recebido como doação, e assim pôde usar aquelas mechinhas no arati, cerimônia de adoração à sua deidade. No quarto dia, de regresso à casa da mesma velhinha, o Vaishnava voltou a cantar: O Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu estou me lembrando de um Vaishnava Bengali que todo dia, sozinho, com um par de cartas em uma bolsinha, daquelas bolsinhas de pano famosas da Índia, ele sai por toda Navadvip Dham, Koladvip Dham, todas as dvipas, e ele vai o tempo todo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele é um brahmachari, assim, um senhorzinho, com a pele bem curtida do sol, né, com um dotezinho bem simples, quase tipo aquele dote que só chega no joelho, um mantinho, sempre aquele temperatura média de Navadvip, ele cantando, levando um recipiente para colocar as doações, e ele faz isso todo dia. Então, esse sadhu, no quarto dia, chegou cantando Hare Krishna. Agora, no entanto, o humor da senhora estava completamente transformado. Oh, Baba, respeitável sadhu, disse ela. Espere um instante, volto já. E trouxe alguns chapates para o Vaishnava, que os aceitou com muito gosto. Este é um exemplo de Sukriti. Por ter dado algo ao santo, que por sua vez utilizou aquilo a serviço de Krishna, a senhora obteve Sukriti. E o resultado dela ter obtido Sukriti é que sua natureza mudou. Ela transformou sua natureza. Antes ela tinha uma natureza irritadiça. E agora, por ela ter recebido a misericórdia de um sadhu que ofereceu aquele presente que ela deu, porque ele viu aquela bola, aquele pano sujo, rasgado, imundo, encharcado de água, para ela foi uma forma dela espantar o sadhu, mas para o sadhu foi um presente que ela deu, né? Da mesma forma que Nityananda Prabhu também, quando estava com Jagai Madai, ele viu aqueles dois como um presente que Mahaprabhu deu para ele. Ele pensou assim: se eu conseguir fazer com que esses dois bêbados cantem o santo nome, então assim eu vou poder provar a potência da missão do meu Senhor amado, Puranda Mahaprabhu. Então ele viu aqueles dois, a presença daqueles dois bêbados como uma oportunidade de comprovar a potência do Harinama Sankirtana.
Agora, Gurudeva vai falar sobre uma sociedade ideal. Isso ele falou em 99, em Badger. Procurem desenvolver sua consciência de Krishna seguindo o processo ensinado por Srila Rupa Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, Srila Sanatana Goswami e outros em nossa linha, em especial Srila Bhaktivinoda Thakur e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Preservem sempre o conceito segundo o qual somos todos da mesma família de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Como membros desta família, devemos honrar todos os devotos sem levar em consideração sua classe social ou crença. Evidentemente, o ideal é respeitarmos os devotos conforme a qualidade de sua bhakti, e não às cegas. Agora que vocês estão chegando à fase de Madhyama Adhikari, devoto em nível intermediário de desenvolvimento espiritual, procurem compreender estas verdades. Então, o Gurudeva é muito bonzinho, dizendo que seus discípulos estão chegando à fase de Madhyama Adhikari. E com certeza, se Gurudeva está falando, não é apenas porque ele é muito bonzinho, ou porque ele quer estimular alguns devotos, mas porque realmente a Sangha de Gurudeva tem Madhyama Adhikari, né, que é uma posição no caminho de Bhakti muito favorável, né? Segundo ouvi alguém dizer, Gurudeva continua, o ser humano é um animal social. Já que precisamos viver em sociedade, temos de escolher entre nos adaptarmos a uma sociedade que já exista ou criarmos uma à nossa maneira. Queremos viver numa sociedade em que possamos cantar Hare Krishna, lembrarmos de Krishna e ser felizes. Forte isso, né? O Gurudeva está dizendo que por nós precisarmos viver em sociedade, nós temos duas escolhas. Ou nos adaptamos a uma sociedade que já existe, ou criamos uma sociedade à nossa maneira. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele, como se diz, ele estimulava que os seus discípulos criassem uma sociedade à sua maneira. Então, se vocês leem o Srimad Bhagavatam com os comentários maravilhosos de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, vocês vão observar isso. E Srila Gurudeva, por ele ser um Shiksha discípulo perfeito de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, um Mahabhagava, e por ele poder perceber perfeitamente em que anda a consciência de cada um dos seus discípulos, ele falou, e isso está no livro Como Viver em Sociedade e Crescer Espiritualmente, Shri Guruvani Pradika, volume 2. Ele fala que nós devemos criar uma sociedade. Ele está indicando aqui indiretamente, queremos viver numa sociedade em que possamos cantar Hare Krishna, lembrar-nos de Krishna e ser felizes. Nós temos uma fórmula, chama-se Daiva Varnasham. E se nós estudarmos a fundo Varnasham Dharma, se nós lermos este livro maravilhoso de Srila Gurudeva, Diálogos Iluminados número 2, nós vamos começar a colher elementos para formarmos essa sociedade. Qual o sentido da nossa pregação? A resposta é simples. Pregamos apenas para que os núcleos sociais se desenvolvam de forma saudável em toda parte e assim todos possam ser felizes para sempre. Então, Gurudeva está falando da sociedade alternativa. Ele está dizendo que nós só pregamos, nós distribuímos livros, nós abrimos templos, nós adoramos Thakura-ji. Nós participamos de eventos com outros grupos. Por quê? Nós pregamos apenas para que os núcleos sociais se desenvolvam de forma saudável em toda parte e assim todos possam ser felizes para sempre. Queremos formar uma sociedade nestes moldes aqui.
Srila Gurudeva refere-se neste caso à comunidade de Beja, onde fundaram uma escola a pedido dele. E para tal é necessário priorizarmos a educação. Esta comunidade será útil de verdade se for consciente de Krishna, pois só assim fará com que todos sejam felizes. Então, inspirados nessas palavras de Srila Gurudeva, nós estamos dando continuidade ao Hridaya Mandir, o templo do seu coração. E, eventualmente, nós queremos fundar 2 projetos paralelos dentro dessa proposta do Hridaya Mandir, todos voltados para a educação. Primeiro, a educação de nós mesmos. Nós nos educarmos em Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta. E depois que nós estivermos fortes, que nossa fé se fortalecer por causa do Tattva Siddhanta, as conclusões perfeitas relacionadas às verdades transcendentais, aí nós vamos formar uma sociedade, onde quer que nós estejamos, que tenham esses elementos. Esta comunidade será útil de verdade se for consciente de Krishna, pois só assim fará com que todos sejam felizes. Porque uma sociedade de verdadeiros Vaishnavas, ela é completamente harmoniosa e ela esbanja a felicidade. Então, onde quer que você esteja, você está na sua residência com seus pais, com seus familiares, qualquer que seja a circunstância, se os seus familiares praticam consciência de Krishna ou não, se você, por alguma circunstância da vida, precisa conviver com pessoas próximas de você que não praticam consciência de Krishna, você deve ser um referencial de harmonia, um referencial de tranquilidade, porque consciência de Krishna é a atividade da alma, e a alma está no coração. Sarvapadi vinirmutam tadparatmana nirmanam Ishikena Ishikesha Sevanam Bhakti Ruchate. Serviço devocional não depende de nada externo, na dica de nada. Então, assim, a preocupação com o mundo exterior é que atrapalha, é que pode se tornar um obstáculo intransponível para o caminho de Bhakti. Ao passo que no mundo interior nós cantamos o Santo Nome, cantamos em voz alta, mas que essa vibração reverbere no nosso coração, purifique o nosso coração. Nós cantamos nossos mantras também, se nós somos nascidos 2 vezes, brahmanas, nós cantamos as outras canções, porque esses mantras, esses shlokas, eles têm o poder de purificar nossa consciência, e eles têm o poder de nos mostrar as joias sagradas de Rasa Tattva e Jnana Tattva. Enfim, hoje nós vamos continuar a leitura do que nós estávamos vendo ontem. Estamos fazendo um pequeno parênteses, estamos fazendo algumas reflexões sobre a continuação da leitura do Shri Bhagavatamrita. Estamos considerando alguns pedidos que Sripad Bhanu Maharaj fez e que Srila Gurudeva faz. Mas para a gente, para dar continuidade ao nosso encontro de hoje, vamos ler esse documento eletrizante, que é, na verdade, uma palestra muito importante de Srila Gurudeva, chamada 2 Gotas de Néctar. Então, ontem nós lemos a primeira gota, que é Srila Gurudeva descrevendo primeiro as glórias do Santo Nome, explicando para a gente como o cantar do Santo Nome é o elemento central na vida de um devoto, porque o cantar do Santo Nome, especialmente como é trazido a nós por Gauranga Mahaprabhu, ele tem Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shaktis. Ele tem toda a potência, e embutido nele estão todos os passatempos de Krishna, a sua bela forma. O Santo Nome é o próprio Krishna,
Então nós devemos sempre cantá-lo com muito amor no coração, mesmo que, falando por mim, pelo menos, eu não tenha nenhum amor, mas eu devo fazer o que eu, como alma condicionada, procuro fazer, né? Demonstrar carinho, afeto por minha japa mala, pelo santo nome, orar a ele antes de começar a cantar minha japa, antes de cantar o santo nome em qualquer situação, né? Fazer orações. Então, Gurudeva fala que a primeira gota, que é a gota de Vacho Vegam Manasakroda Vegam, ela a princípio pode ser muito amarga, porque o que Rupa Goswami fala no Upadeshamrita é aquilo, nos primeiros 2 versos, é o que nós devemos evitar. Então, peraí. Se nós queremos avançar espiritualmente. Então agora Gurudeva vai falar da segunda gota de néctar. Atyahara prayasas cha prajaponi magraha jana sanga shalolyan cha shabdir bhakti vinashati. Nesse verso, Rupa Goswami está falando de 6 classes de atividades que podem destruir bhakti. A primeira é comer demais ou juntar mais bens do que o necessário. A segunda é esforçar-se por aquilo que é contrário a bhakti. A terceira é ocupar-se, é falar para jalpa, se envolver em conversas inúteis, mundanas. A quarta é não conseguir adotar as regras e proibições essenciais no caminho de bhakti, ou então fanaticamente seguir essas mesmas regras e proibições. A quinta é cultivar, é conviver com má companhia. E a sexta é ter cobiça, é ter a mente inquieta, no sentido de adotar opiniões inúteis, speculation, né? Aí Gurudeva fala assim, que a gente deve anotar o conteúdo deste verso no coração. Aí ele pede para Prema Prayojana Prabhu falar sobre o significado desse segundo verso do Shri Upadeshamrita. Aí Prema Prayojana Prabhu diz assim: pela inspiração de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Rupa Goswami diz que há 6 atividades a serem evitadas. Atyahara, comer em excesso, não se refere apenas à boca. Nós temos 5 sentidos de aquisição de conhecimento. Se esses sentidos são ocupados no prazer material, isto também se chama comer em excesso. Depois, prayasascha, qualquer atividade que seja nociva ao nosso bhajan, é um esforço demasiado e é preciso deixá-la de lado. Prajalpa significa conversar desnecessariamente sobre assuntos mundanos. A gente, às vezes, muitas vezes, na verdade, vai precisar falar sobre assuntos mundanos, né? Mas, desnecessariamente, não devemos. Niyama Graha, 2 significados. Niyama significa as regras, as proibições dos shastras. E Agraha significa rejeitar essas regras e agir caprichosamente ou independentemente das ordens de Guru e Vaishnavas. Niyama Agraha também significa se prender demais às regras ao ponto de, mesmo quando há uma oportunidade de se fazer avanço espiritual pela boa companhia, essa companhia é negligenciada. Então, seguir com tanto afinco as regras que esse praticante ele segue as regras com tanto afinco que ele se esquece que quando um sadhu aparece na frente dele, ele prefere continuar seguindo simplesmente as réguas, mas não dá ouvidos às palavras santas do sadhu. E Jana Sangha significa
conviver com pessoas contrárias a Bhakti. Lolyam significa cobiça e inquietude da mente, que anseia por diferentes filosofias que não que não se originam de nosso Guru Varga. Então essas 6 atividades provocam a destruição de Bhakti. Agora Gurudeva vai retomar a palavra. Vocês devem entender com muito cuidado o significado de Shadbhir. Bhakti Vinashati. Shadbhir Bhakti Vinashati. Se você recebe a iniciação e fez algum avanço em Bhakti, e mesmo que a sua Bhakti esteja na fase de Ruti e Asakti, o gosto por praticar seva, por cantar, e Asakti, o apego transcendental. Então, mesmo que a sua Bhakti esteja na fase de Ruti e Asakti esteja prestes a surgir, se você se dedicar a essas atividades, sua Bhakti desaparecerá. Entenderam isso? Mesmo que sua Bhakti tenha chegado a Ruti e a Asakti comece a mostrar os seus sinais, se você fizer essas coisas, cairá. Essas 2 primeiras gotas de néctar são importantíssimas. E se vocês não as seguem, vão perceber que estão praticando Aropa Siddha Bhakti e Sangha Siddha Bhakti, e não Shuddha Bhakti, Bhakti pura, Bhakti de verdade. Qual será o resultado? Há um grande centro da ISKCON em Calcutá. Lemos ontem no Times of India, um jornal de indiano famoso, que mais de 70 devotos deste templo da ISKCON foram presos. Houve brigas, espancamentos e ameaças de morte. Quem estava envolvido nessa arruaça? Eles são, Gurudeva fala assim, irmãos espirituais. Embora iniciados por uma grande personalidade, agora eles brigam entre si para controlar o seu centro e os devotos. Um deles se tornara até guru e vinha controlando a todos. O segundo grupo, o grupo dos Ritviks, não tinha fé nele, e eles próprios queriam controlar a ISKCON toda. Ambos os lados diziam, os 2 grupos que se enfrentavam diziam: nós somos a ISKCON de verdade. Quem é a ISKCON de verdade? Aqueles que estão nesses 2 lados nessa história e aqueles que foram presos e levados para a cadeia não são a ISKCON. I want that we should not be like. Eu não quero que nós sejamos assim. Desde o começo, vocês devem evitar essas 6 atividades proibitivas. Caso contrário, vocês estarão fadados a fazer o que eles fizeram. É por isso que não vou estabelecer grandes centros aqui e acolá, em Los Angeles, em San Diego ou qualquer outro lugar. Eu quero que vocês pratiquem todas essas coisas e preguem no mundo inteiro. Isto é melhor. Digam a todos: Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nascheva Gatiranyata. Em Kali Yuga não há outra maneira para a diva senão cantar Harinama. Não há outra maneira, não há outra maneira. Isso é do Brihad Naradiya Purana. Vocês devem cantar. E vocês devem ser como gurus e dizer aos outros. E dizer que os outros devem cantar também. O que significa ser guru? Vocês devem praticar e seguir todos esses princípios
e aí se tornar gurus e pregar para os outros. Nesse momento vocês serão Vaishnavas de verdade. O Vaishnava, ele deve ser akinchana, sem nenhum sentido de propriedade, e dinahina, deve ser muito humilde, sem nunca brigar com ninguém. Por que os irmãos espirituais brigam? Eles estão brigando por bhakti? Não, eles só estão brigando porque estão cobiçosos de conquistas mundanas, né? O que é proibido por Srila Rupa Goswami Pada nesse verso, Atyahara Prayasascha Prajalpo Niyamagraha Jana Sangaschalonascha Shabdi Bhakti Vinashyati. Então aqui tem um detalhe importante que eu acho digno de nota, porque Gurudeva fala isso em 1999, mas depois ele deu as bênçãos para que abrissem um templo em Los Angeles, porque ele notou que tem alguns discípulos qualificados o suficiente para fazer um seva com harmonia e estabelecer uma mata, né? Então assim, a gente sempre deve, quando lê uma palestra de Gurudeva, quando lê um texto de Gurudeva, não devemos ser fanáticos, né? Não devemos aplicar uma fé cega a tudo que ele fala. Devemos ter uma fé inquebrantável, uma fé firme nas palavras dele, mas devemos também saber pensar nessas palavras, pensar como praticantes de Bhakti, né? E como praticantes de Bhakti, o nosso grande desafio como praticantes de Bhakti é, justamente como nós estávamos lendo antes, no texto anterior, é a preservação da harmonia, né? Porque a preservação da harmonia é a certeza de que nós estamos pelo menos no patamar de Sattva Guna, né? Então Krishna discorre sobre os gunas na Bhagavad Gita, de tão importante que é entender o funcionamento, a influência desses modos da natureza material sobre a nossa consciência, né? Porque se a gente cultiva atividades, como o Sripad Brahmaharaj várias vezes falou para a gente nessa turnê, a gente primeiro precisa cultivar atividades que façam de nós verdadeiros seres humanos, né? E assim, um ser humano verdadeiro é aquele que respeita todos os seres vivos, que é lacto-vegetariano, que protege os outros animais, as outras espécies de vida, considerando-as seus irmãos mais novos, né? Então assim, a harmonia, assim como a caridade, né, tem aquele famoso ditado, caridade começa em casa, a harmonia começa no nosso íntimo. Nós não podemos pregar harmonia, nós não podemos viver em harmonia se nós primeiro deixamos de cultivar, sem primeiro cultivarmos, eu quero dizer, Sattva Guna, né? Porque em Sattva Guna, se nós educarmos nossa mente, nosso coração, nossa inteligência a permanecer em Sattva Guna, diante de qualquer dificuldade, de qualquer obstáculo, nós vamos primeiro tecer considerações profundas. Nós não vamos sair brigando com todo mundo ou destruindo tudo, não. Nós vamos nos sentar, como o próprio Srila Gurudeva diz, nós vamos tomar um copão d'água, não permitir que a raiva destrua tudo que nós precisamos fazer e deliberar. Tomar decisões que sejam favoráveis, em primeiro lugar, ao interesse alheio e deixar o nosso interesse para segundo plano, né? Isso é o comportamento, é assim que se comporta um Bhakta. Então, amanhã de manhã teremos um encontro, se vocês quiserem participar, de 7 às 8, em Shri Krishna Janmashtami, e à noite não teremos, porque estaremos na Shri Gauravani Gaudiya Mata,
Se houver possibilidade de gravar lá, vamos anunciar pelo Facebook. Braja Editora e Hridaya Mandir. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Premanandi, Rupana Guruvar, que Jai Shri Gurudev, Pujitapan, que Jai Shri Prabhupada, Pujitapan, que Jai Vancha Kalpa Tarubhasha, Kripa Sindhu Bhavacha, Pachitanam Pavanibhyo, Vaishnavi Namo Namaha, Jai Shri Radhe, Danda